Oi, pessoal! Quem estava acompanhando a gente pela TV Ponta Negra, deu tempo de tomar aquela aguinha. Vamos continuar a nossa aula. O professor Tony Medeiros está aqui comigo com dicas especiais, essenciais. Eu tenho certeza que estarão lá na prova de amanhã, né, professor? Vamos lá. Vamos seguir nossa aula. Dá sequência nas dicas, só o filé para vocês, viu? Aí, boa aula, fica à vontade. Obrigado, Vanessa. Vamos lá, minha gente. Galera, olha só. Dando sequência aí, o que a gente estava acompanhando aí na TV, nós temos aí uma temática de combustíveis. Enem adora meio ambiente. Então, eu trouxe aí a temática para a gente relacionar aí os combustíveis de origem fóssil e os biocombustíveis. Quais são os principais combustíveis de origem fóssil? Nós temos aí na tela de vocês, ó. Temos o petróleo e o gás natural, o carvão mineral e o xisto betuminoso. São os principais combustíveis de origem fóssil. Já os principais biocombustíveis, vocês têm aí na tela, o biodiesel, o bioetanol e o biogás. E aí você, meu querido aluno, minha querida aluna, o que é que nós temos que saber? Que os combustíveis de origem fóssil, eles contribuem muito para a poluição atmosférica. Isso porque, durante a queima desses combustíveis, principalmente os combustíveis do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, gás natural, GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, estamos aí durante a queima liberando o CO2 para a atmosfera. Um dos gases responsáveis pelo aquecimento global, por intensificar o efeito estufa. Sem falar que combustíveis fósseis, como o carvão, como os derivados do petróleo, como o diesel, como a gasolina, eles contêm enxofre como impureza. E quando esse combustível ele é queimado, ele, durante a queima, vai jogar óxidos de enxofre na atmosfera. E esses óxidos de enxofre na atmosfera, eles vão contribuir para quê? Para chuva ácida. São óxidos ácidos que, em contato com a água da chuva, formam ácidos e diminui o pH da água da chuva, fazendo com que a chuva seja denominada como chuva ácida. Lembrar também que os biocombustíveis, eles são combustíveis de uma queima mais limpa. Olha aí para a tela, minha gente. Veja aí quando esse esqueminha que você tem aí na tela, logo abaixo dos biocombustíveis. Os biocombustíveis, eles são combustíveis produzidos a partir da biomassa, principalmente do vegetal. E aí esse vegetal, quando ele gera o biocombustível, e esse biocombustível ele é queimado, a queima gera CO2. Mas a vantagem disso aí é que esse CO2, quando eu quero produzir mais biocombustível, olha só, esse CO2 gerado na queima do biocombustível, quando eu quero produzir mais biocombustível, o que é que vai acontecer? Esse CO2 ele vai ser absorvido. Absorvido aonde? No processo de fotossíntese. Então, entendeu aí a diferença do biocombustível para o combustível de origem fóssil? Que o biocombustível ele é de uma queima mais limpa, por quê? Porque o CO2 que ele joga na atmosfera, teoricamente esse CO2 não vai ter que voltar no processo de fotossíntese para produzir mais vegetal. O etanol, aqui no Brasil, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar vegetal. O biodiesel é obtido a partir do óleo vegetal, principalmente, em reação com um álcool de cadeia pequena, numa reação denominada de transesterificação. Então, apareceu esse nomezinho, tá, galera? Transesterificação, lembra do biodiesel. E o biogás, ele é um combustível produzido a partir da decomposição anaeróbia da biomassa. Por exemplo, é muito utilizado esterco, o cocô animal, para que ele se decomponha de forma anaeróbia e gere o quê? O biogás. Que quem é o principal combustível do biogás? O gás metano. Então, são combustíveis
de queima mais limpa quando comparados aí com os combustíveis de origem fóssil. E aí vamos para a questão relacionada ao tema que eu trouxe. Vamos lá, minha gente. Nós temos aí a questão que é o seguinte: sobre os combustíveis usados como fontes de energia disponíveis atualmente, identifique entre as proposições abaixo a verdadeira. Você está identificando aí na letra A: as reservas de petróleo conhecidas atualmente no mundo encontram-se distribuídas igualmente na mesma quantidade por todos os continentes. Falso, né, minha gente? Falso por quê? Porque a gente sabe que se o petróleo tivesse distribuído de forma bem homogênea em todo o planeta, não tinham tantas brigas, tantas guerras aí em função desse petróleo. Então a letra A é falso. O petróleo ele tem em regiões e outras não. E lembre que a composição do petróleo, ele depende muito da região da qual ele é extraído, tá? Na letra B, nós temos o biodiesel, é um combustível biodegradável, embora atualmente não seja muito utilizado, pois sua combustão gera impactos ambientais mais acentuados que o carvão e o óleo diesel. Minha gente, biocombustível, o impacto gerado é muito menor quando comparado aí com os combustíveis de origem fóssil. Então, o que tornou essa letra B falsa foi dizer que um biocombustível ele polui muito mais do que um combustível de origem fóssil, tá? Na letra C, temos: o etanol é utilizado como principal substituto da gasolina no mundo e gera quantidades de CO2 superiores ao diesel. Mais uma vez, comparando um biocombustível com um combustível de origem fóssil, o diesel. E o etanol, ele gera CO2, mas por molécula ele vai gerar na sua queima muito menos CO2. O etanol ele tem 2 carbonos na molécula, então só geram 2 moléculas de CO2. O diesel ele tem ali em torno de 15, 16, 17, 18 carbonos na sua mistura, então gera muito mais CO2 o diesel. Na letra D, nós temos: a importância do petróleo não é baseada apenas na sua utilização como fonte de energia, mas também por ser uma fonte de matéria-prima utilizada pela indústria petroquímica para a fabricação de novos materiais. Galera, é isso que faz a gente ainda tão dependente do petróleo, tá? O petróleo ele não é só fonte de combustível. O petróleo ele é fonte de diversas matérias-primas, fabricação de plástico, fabricação de polipropileno, polietileno, fabricação de aquele seu chiclete que você masca, tá? Lembrar que o nome é goma de mascar, chiclete é o nome de uma marca. Interessante, né? A gente chama porque já incorporou. Então, tudo proveniente aí do petróleo. Então, a gente ainda é muito dependente. Então, nessa questão, aí a alternativa correta é letra D, ok? Vamos para mais uma temática aqui que eu trago para vocês. E essa temática é o quê? Semelhante dissolve semelhante. Galera, provavelmente aparece na prova do Enem. São temas que são prováveis de aparecer na prova do Enem. Pode não aparecer? Pode, mas a probabilidade, ela mostra que pode provavelmente estar lá. Então, nós temos aí, o que é semelhante dissolve semelhante? Questão falou de solubilidade. Lembra, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Olha aí na sua tela, galera. Nós temos aí, ó, água e etanol. Etanol é o álcool comum. Ambos são polares, então ambos formam uma mistura homogênea. No outro sistema, nós temos gasolina e óleo. São apolares, então eles formam um sistema homogêneo. No outro sistema, nós temos óleo e água. Aí eu tenho um polar e um apolar. Então, nós temos que eles vão formar um sistema heterogêneo. Olha aí, minha gente. Óleo e água. Sabe o que eu escuto muito falar? A galera dizer: ah, Tony, o óleo não se mistura com a água por causa da densidade. Não, nada a ver. É por causa da característica polar da água e apolar do óleo. A densidade, ela explica o quê? Porque o óleo fica em cima e a água fica embaixo. A densidade do óleo é menor, então ele não afunda na água. Você joga uma pedra na água e ela afunda, ela afundou porque a densidade dela é maior que a da água.
Então, a densidade, uma propriedade física que você tem que entender, e semelhante dissolve semelhante também. Aí, galera, não pode esquecer, os hidrocarbonetos. O petróleo, que eu estava falando agora há pouco no outro tema, o petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, se o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos, o petróleo é uma mistura de compostos apolares. Então, os derivados do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, joga na água, nada dissolve. Por quê? Porque a água é polar e os óleos, os derivados do petróleo, diesel, gasolina, o querosene, são hidrocarbonetos, são apolares. Eles interagem entre si, mas eles com a água não. Já percebeu que quando tem vazamento de petróleo, o petróleo ele fica ali na superfície da água e ele não dissolve na água? Por que ele fica na superfície? Por que ele não afunda? Aí é por causa da densidade. A densidade dele é menor. E por que ele não interage com a água? Porque a característica de um é polar, do outro é apolar. A água é polar, não esquece disso. Então vamos para a temática a questão da nossa temática aqui é o seguinte: tartarugas resgatadas de um vazamento de óleo que deixou resíduos ao longo da costa litorânea de Israel estão recebendo maionese como parte do seu tratamento. Funcionários do Centro Nacional de Resgate da Tartaruga Marinha dizem que o ingrediente está ajudando a limpar o sistema digestivo dos répteis. A maionese é eficiente no tratamento das tartarugas, pois ela é... Vamos aqui. Olha só que interessante. A gente contamina aí o mar, vazamento de óleo, sem falar o plástico que é jogado lá no mar, né? E a gente começa a fazer esses animais sofrerem. A tartaruga ela foi contaminada aí com óleo, provavelmente a temática óleo vindo aí de petróleo, e aí aquele óleo que fica no seu corpo, na parte externa, é mais fácil de remover. Mas o óleo que ela ingere, que vai estar ali no seu trato intestinal, aí a questão está comentando que o que estão fazendo é fornecendo maionese. Tá ligado na maionesezinha que você usa lá no seu sanduíche? Cuidado com o excesso, minha gente, porque você sabe como é feito maionese? A maionese é uma emulsão. E o que é uma emulsão? É um coloide. É uma mistura. Só que é uma mistura heterogênea, mas que tem aspecto para a gente homogêneo. A maionese ela é feita com óleo, usa-se muito vinagre, e o óleo e o vinagre, eles não são miscíveis. Aí o que é que a indústria de alimentos descobriu? Que na gema do ovo tem uma substância que torna essa mistura uma emulsão, que é uma substância que ela tem parte da estrutura polar e parte da estrutura apolar. Então, essa substância que tem na gema do ovo, que é usada para fabricar a maionese, produzir a maionese, a parte polar interage com a água e a parte apolar interage com o óleo e forma aí uma mistura de aspecto homogêneo que a gente chama de emulsão. Então, a emulsão é um coloide formado de dois líquidos imiscíveis. Eles não interagem. Aí coloca-se um emulsificante, que é encontrado na gema do ovo, que torna aquilo ali um sistema de aspecto homogêneo. Isso a gente chama de coloide. Eu estava falando que cuidado com o excesso de maionese. Por quê? Porque metade daquilo que você está colocando no sanduíche, metade daquilo ali, minha gente, é óleo na sua essência, sem ser modificado. Imagine você vai comer o sanduíche, pega aquele tubuzão de óleo que você usa para fritar o pastel e joga em cima do sanduíche. Isso você não faz, né? Mas você joga a maionese. Então, cuidado com o excesso. É bom? Eu gosto. Mas, cuidado com o excesso, porque metade daquilo ali na essência é óleo. Como eu falei da maionese, antes de resolver a questão, a maionese que é um coloide, eu tenho uma dica para você, que eu acho bem provável isso estar na prova de amanhã, viu? Existe uma propriedade dos coloides que é chamado de efeito Tyndall. E o que é esse efeito Tyndall? É o efeito da dispersão da luz. Isso é propriedade de coloides. Questão falou de efeito Tyndall,
ela está falando de coloide. Já percebeu que quando você está no seu quarto ali, o dia está amanhecendo e começa a entrar aquele raio de luz do sol no seu quarto? Você consegue ver o raio de luz entrar no seu quarto. Como danado você consegue ver a luz penetrando o cômodo da sua casa? Porque o ar ele está empoeirado. E a poeira ali com ar forma uma dispersão coloidal. Então você vê não a luz, você vê a dispersão dela, que isso é chamado de efeito Tyndall. Acontece muito, por exemplo, na neblina, quando motoristas estão dirigindo aí sobre neblina. A dificuldade de visualizar muito além é difícil. Por quê? Essa dificuldade é grande. Por quê? Por causa da dispersão da luz pela neblina, que também é uma dispersão coloidal. São muitos os colóides do nosso dia a dia. A emulsão, o queijo, o nosso sangue é um colóide, o leite que muitos consomem é um colóide, tá? Todos geram aí esse efeito chamado de efeito Tyndall. Então, voltando para a nossa questão, minha gente, a questão falou o quê? Que a tartaruga que ingeriu óleo, está contaminada, ela precisa ser limpa internamente. Aí estão usando maionese. O óleo é uma substância de natureza apolar e a maionese, ela tem óleo. Só que o óleo que a tartaruga ingeriu é um óleo mineral. Só que o óleo da maionese é um óleo vegetal, mas não deixa de ser apolar. Então, isso faz com que, quando a tartaruga ela ingere a maionese, esse óleo que está presente na maionese, ele começa a interagir com o óleo que ela ingeriu e começa a eliminar, limpando o seu trato intestinal. Se ligou aí na questão? Então, vamos aqui na questão. Nós teremos como alternativa correta, a alternativa letra B. A maionese, considerada uma emulsão, interage com o óleo por interações do tipo dipolo induzido. Tony, você não falou esse negócio de dipolo induzido, não. Dipolo induzido é um tipo de atração intermolecular entre moléculas. E esse nome aí, dipolo induzido, é o nome que se dá à atração entre moléculas apolares, que é o que acontece com o óleo que ela ingeriu, com o óleo da maionese. É uma atração intermolecular. Existem outras atrações intermoleculares, como, por exemplo, as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, vamos lembrar, é uma atração forte entre moléculas que são fortemente polares. E quando é que eu tenho ligação de hidrogênio? Quando eu tenho o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, o FON, ligado a hidrogênio. Como, por exemplo, as moléculas da água, elas se atraem por ligação de hidrogênio. Beleza, minha gente? Vamos aí para a nossa próxima temática. Temos aí, não trouxe a temática, trouxe direto a questão para vocês. O gengibre é uma planta herbácea originária da ilha de Java, na Índia e da China. É utilizado mundialmente na culinária para o preparo de pratos doces e salgados. Seu caule subterrâneo possui sabor picante, que se deve ao gingerol, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Aí pede-se quais as funções orgânicas estão presentes na estrutura do gingerol. Galera, é raro o Enem não trazer questões precisando do conhecimento de funções orgânicas. Por exemplo, o Enem 2020, o famoso Enem da pandemia pesada mesmo, foi um dos poucos Enems que não trouxe quase nada de química orgânica. Esse provavelmente vem umas 4 ou 5 questões de orgânica. E uma é bem provável associar funções orgânicas que você precisa conhecer. Então, aí tem uma estrutura do gingerol, que nessa estrutura do gingerol, nós temos alguns oxigênios. Temos alguns oxigênios aí ao redor da estrutura. Onde tiver na estrutura orgânica um elemento diferente de carbono e hidrogênio, ali você vai ter uma função orgânica. As funções hidroxiladas, que tem a hidroxila. Se essa hidroxila ela estiver conectada a um carbono saturado, você lembra o que é um carbono saturado? É um carbono que só tem ligações simples. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono saturado,
você tem ali a função orgânica álcool. Se a hidroxila ela estiver ligada diretamente a um anel aromático, você já tem ali a função fenol. Se a hidroxila estiver ligada a uma carbonila, Tony, pelo amor de Deus, diga aí o que é carbonila. É o carbono com a dupla ligação com o oxigênio. Então, se eu tiver a hidroxila ligada à carbonila, então ali eu tenho a função ácido carboxílico. E se a hidroxila estiver ligada a um carbono com uma dupla ligação com outro carbono, ali eu tenho uma função que é pouco comentada, mas recebe o nome de enol. Então, a estrutura aí tem algumas funções orgânicas que você tem que identificar. Como eu disse para vocês, onde tiver um elemento diferente de carbono e hidrogênio, ali eu vou ter uma função orgânica. Então, olhando aqui para a estrutura do gengibre, da substância que está presente no gengibre, nós temos as seguintes funções orgânicas. Então, perceba que nessa estrutura aqui, ó, eu tenho o oxigênio entre carbonos. O oxigênio, galerinha, entre carbonos, representa a função orgânica éter. Não esquece disso não. Se um desses carbonos fosse carbonila, seria éster. Observe que aqui, olha o que eu comentei com vocês, anel aromático. Perceba que se a hidroxila está ligada ao anel aromático, nós temos a função fenol. Mais adiante aqui nós temos, ó, a carbonila, se liga na carbonila é isso aqui, carbono com uma dupla ligação com oxigênio, a carbonila entre carbonos, função cetona. E aqui, o que eu comentei também com vocês, ó, hidroxila ligada a um carbono saturado. Aqui eu tenho a função álcool. Então, as funções orgânicas presentes aí no gingerol, substância presente no gengibre, vão ser encontradas na alternativa letra E. Galera, comentando só mais um pouquinho a respeito da química orgânica, para a gente ir para outra questão. Olha só. As funções orgânicas que apresentam caráter ácido são os ácidos carboxílicos e os fenóis, as principais. Se uma questão comentar caráter ácido de composto orgânico, aí você tem o ácido carboxílico e o fenol. E das funções orgânicas, as que apresentam caráter básico, a que apresenta, principal, que apresenta caráter básico, nós temos a amina. As aminas, lembra disso, viu? As aminas são substâncias de caráter alcalino. Lembra que a gente viu pH e pOH? Tem pH maior que 7. Olha só, o que é muito comum quando vai preparar um peixe é colocar ele de molho ali em água com limão, em água com vinagre. Por que faz isso? Minha mãe ensinou que é para fazer assim, só que eu faço porque é um conhecimento passado por gerações. Você vai saber quimicamente. As aminas, elas são responsáveis por aquele odor característico do peixe, aquele cheiro forte do peixe. Eu acabei de dizer que as aminas são substâncias de caráter básico. Então, quando você deixa o peixe de molho ali em água com limão, que é ácido limão, em água com vinagre, é ácido vinagre. O que é que acontece? Ele neutraliza a amina, que é a substância responsável pelo odor característico do peixe. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir aquele cheiro forte do peixe. Quando você vai consumir um peixe lá na praia, eita, passou o Enem, vai pegar aquela praia, vai pegar aquela piscina, vai pedir aquele peixinho, vem um limãozinho. Aquele limãozinho muitas vezes não é nem para dar o sabor ácido, é para neutralizar aí esse odor forte característico do peixe. Tá ligado? Vamos para a nossa próxima questão. Temos aí a combustão completa do etino, mais conhecido como acetileno, é representada pela equação a seguir. Assinale a alternativa que indica a quantidade de energia na forma de calor que é liberada na combustão de 130 gramas de acetileno, considerando o rendimento dessa reação igual a 80%.
Aí tem um dado, que é a massa molar do C2H2, que é o etino, de 26 gramas por mol. Minha gente, estequiometria. É o único tema, o único de todos os temas de química que não falhou em um Enem sequer. Desde 98, quando o Enem começou a ser só algo para avaliar se o aluno estava saindo do ensino médio com um conhecimento adequado. Desde o primeiro Enem, o único tema que não falhou em nenhuma prova do Enem foi estequiometria. Você acha que não vai estar nessa prova? Eu aposto que sim. Posso me surpreender? Posso. Mas eu acredito que o Enem não vai falhar de novo. Então, como é que você desenvolve a estequiometria? São cálculos envolvendo a reação. Essa questão, ela pede para descobrir qual é a energia liberada na queima de 130 gramas de acetileno. Então, vamos aqui para a resolução. Ó, na resolução, nós temos, passando aí o slide, nós temos, ó, galera, então, deixa a imagem aqui comigo e com a tela. O que é que você vai fazer? A questão, ela está comentando aqui que o etino, quando queimado, ele produz essa energia. Então, vou fazer uma regra de 3 com o etino. 1 mol de etino, que o coeficiente indica a quantidade em mols. A questão já comentou aqui que a massa molar do etino são 26 gramas por mol. Então, 1 mol de etino, ele tem 26 gramas. E a energia produzida na queima de 1 mol de etino é de 1.255 kJ. Veja que eu tenho aqui um ΔH negativo, que isso indica que a reação é exotérmica. Reação de combustão é exotérmica, libera energia. Então, eu encontrei aí a proporção. Para cada 26 gramas de etino queimado, eu libero isso de energia, 1.255. Mas a questão quer saber, e se queimar 130 gramas de etino, vai liberar quanto? Faz uma regrinha de 3, cálculo básico lá da matemática, e aí eu tenho que a energia liberada vai ser de 6.275 kJ. Aí você fez o cálculo, olhou lá, identificou, eita, é letra B. Minha gente, cuidado não ir com sede demais ao pote. Por quê? Porque a questão falou que essa reação ocorre com um rendimento de 80%. Então, significa que esse cálculo que você fez é levando em consideração um rendimento de 100%. Mas agora eu vou calcular quanto é 80% dessa energia que seria totalmente liberada. Então, se a questão me diz que só libera 80% do que vai ser produzido de energia, do que seria produzido de energia, faço um cálculo de regra de 3. Quanto é 80% de 6.275? Quando eu faço esse cálculo, 80% desse total de energia, 5.020 kJ de energia. E temos aí como alternativa correta a letra C. Galera, trouxe aí temas bem relevantes que há uma grande probabilidade de aparecer na prova do Enem de amanhã. Acredito que se você veio estudando pelo menos um pouquinho durante esses meses e acompanhou nossa aula, eu acredito que sua prova, ela será uma excelente prova. O primeiro dia passou, foca agora no segundo dia, porque a batalha ainda estamos aí na luta, tá? E espero ter ajudado bastante vocês nessa caminhada. Ajudou e ajudou demais, principalmente assim nessa hora, desvendando essas pegadinhas, né, que acontece bastante aí na hora do Enem, o aluno corre ali com sede ao pote, acha que fez o cálculo, fechou, e é bom ficar ligado aí, prestar sempre atenção. Né, ler novamente a questão, principalmente questões de cálculos, ler novamente se finaliza ali, porque às vezes não finaliza ali. Coisa boa, professor, receber o senhor aqui no nosso último programa dessa temporada, né? Muito bom, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, né? Vamos desejar boa sorte a todos os nossos candidatos que vão fazer esse segundo dia de prova do Enem, né? De provas, ter muita atenção, ter muita calma e com certeza se preparou, vai dar tudo certo, né, professor? Eu que agradeço o convite, projeto fantástico aí, ajudar cada vez mais quem quer entrar na universidade. A gente sabe que não é fácil, é uma batalha.
a concorrência existe, e se existe a concorrência, então não passar faz parte, mas a gente está preparando vocês para fazer parte dos que passaram. Sucesso, minha gente, desejo uma excelente prova amanhã e vai dar tudo certo, viu? Muito obrigada, professor Tony Medeiros. E olha, gente, nosso tempo de internet também acabou. Lembrando que esse material vai ficar disponibilizado nos canais da TV Ponta Negra e também do Colégio Contemporâneo lá no YouTube. Para você que vai prestar as provas, muito sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.